Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar tratando com vocês uma noção muito importante que eu vejo as pessoas se perderem um pouco em relação à análise técnica, análise gráfica, né? Vocês estão vendo aqui um gráfico sem nenhum tipo de indicador. O único indicador que existe nesse gráfico é o preço. E uma coisa que eu aprendi com o Al Brooks e com tantos outros traders e com a própria experiência mesmo, é que é o seguinte, para quem utiliza gráfico, claro, não há no gráfico coisa mais importante do que o preço. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas quando tu começa a pensar a respeito disso, tu começa a simplificar um pouco as coisas e a compreender que grande parte dos indicadores são derivados do preço, com exceção daqueles que são derivados do volume, etc., como o OAB, tem alguns que são derivados de agressão que está no book ou algo do tipo. Mas vamos nos ater aqui à análise gráfica, certo? Botem uma coisa na cabeça de vocês. A coisa mais importante em um gráfico é o preço, tá? É o preço. E, assim, não é que seja o caso do preço e volume. Claro, tem gente que utiliza as duas ferramentas, tá certo? Tem gente que utiliza as duas ferramentas em conjunto. Mas, na minha vivência, na minha experiência, o preço é mais importante do que o volume, certo? Por quê? É o seguinte, existe a escola do Al Brooks, que se chama de Price Action, e eles utilizam o gráfico naked, né? O gráfico limpo, sem nenhum tipo de indicador, ou seja, o gráfico assim, não precisa de volume. E por que funciona? Porque além do preço ser a coisa mais importante num gráfico, você consegue operar bem com base somente no preço. Você consegue, entende? Você consegue fazer aqui uma linha de tendência, tá certo? Você consegue ter todas as noções básicas, tá certo? Para que você possa operar, né? Então, assim, o preço, e isso, nesse caso, não seria possível com o volume. Tu imagina só, coloca aqui o volume, coloca a ferramenta aqui de volume, tá? Coloca o volume aqui. Esquece, tá certo? Esquece o gráfico. Opere só vendo o volume e vê se tu consegue. Tu não vai conseguir operar observando só a ação do volume, volume price, né? Tu não vai conseguir, entende? Tu precisa do preço, precisa do gráfico. Então, assim, poxa, eu consigo operar somente com o preço, tá? Eu não consigo operar somente com o volume. Quem é o mais importante? O preço. Claro, você pode utilizar o volume para confirmação, esse tipo de coisa. Iniciação, barra de ignição, barra de exaustão, etc. Mas não é necessário. E o cara, quando quer simplificar a coisa, ele exclui tudo aquilo que não é necessário. Ele fica só com o essencial, né? E, assim, para quem é grafista, o ápice da simplicidade seria utilizar um gráfico limpo, né? Tudo bem. Só que, o que acontece? Muita gente vê que, assim, você tem... O cara vem e coloca um monte de indicador. Então ele bota, sei lá, um MACD, por exemplo. Ele bota um MACD. Ele bota uma média móvel, né? Vou colocar média móvel aqui de 200 e de 20.
ele usa, ou seja, por exemplo, ele quer trabalhar com um modelo seguidor de tendência, né? Então aqui só tem média, né? MACD é derivado de média, só que ele não é um indicador que indica tendência, ele indica momento, tá certo? Velocidade do preço e não a tendência do ativo, enquanto que as médias móveis indicam a tendência do ativo. Tá, tudo bem. Com o tempo, tá certo? Vocês vão observar que depois de tanto olhar esse troço na vida de vocês, para quem é trader profissional, etc., para quem já tem uma certa vivência de mercado, tu vai ver que há casos que tu não precisa do indicador, tá certo? Por exemplo, aqui, esse topo aqui, a fraqueza em tentar romper esse topo, tá certo? Aqui, tu não sabe. Daqui para cá tu não sabe, né? Claro, senão seria muito fácil. Daqui para cá tu não sabe e o mercado vai se desenvolvendo, tá certo? Só que na medida que o mercado vai desenvolvendo, aqui o cara que é mais safo, o cara que tem mais experiência, ele já saca que aqui fez um topo. Aqui fez um topo, né? Aqui fez um topo. Tudo bem. Fez um topinho aqui e o mercado vai trabalhando. E aqui houve uma tentativa de romper esse topo, né? Isso eu não estou olhando para indicador. Presta atenção, não estou olhando para indicador aqui. Eu não estou olhando para o indicador aqui, tá? Para o MACD, por exemplo. Pegando como exemplo o MACD. Houve essa tentativa de romper esse topo anterior, tendência de alta, claro. Só que, pelo esse próprio candle, tu já observa que não é uma coisa muito intimidadora para quem está vendido. E o mercado começa a se desenvolver e não ocorre o rompimento do topo anterior. Opa, sinal de alerta para possível mudança de tendência. Topo 2. Topo 1, topo 2. Tudo bem. Só que aqui no MACD ele já dá um sinal de fraqueza da tendência, né? Desse topo para esse topo, o MACD ele já vem aqui para baixo. Ele já está em um momento descendente em zona compradora. Tudo bem. Porque está zona compradora porque está acima do zero. Então, assim, você vê que o preço já indicava o que o MACD já está indicando. Então, o que acontece? O cara que está começando, como ele não sabe de nada, ele tenta facilitar toda a situação. E aí ele começa a utilizar de diversos indicadores. Mas na medida do tempo em que você vai operando e tudo mais, você vai vendo que esses indicadores, não é que eles não prestam, não é que eles não têm a sua utilidade, mas é só que com o tempo tu vai vendo que não é que eles são substituíveis pelo preço. Tem gente que por uma questão de hábito continua verificando o indicador MACD. Isso é muito comum no MACD. Quando falha um topo ou um fundo, você está concentrado, por exemplo aqui, você está concentrado no preço. E é essa a vantagem de não utilizar outro indicador exceto preço. Quando tu coloca somente o preço na tela, a única coisa que tu tem para prestar atenção é o preço. Então tu vai prestar atenção barra a barra. Isso se perde quando você utiliza de muitos indicadores. Porque o cara ele faz o seguinte: não, olha, eu só vou operar quando o MACD estiver acima de zero, por exemplo. Então, o que acontece? Quando chega nessa fase aqui, por exemplo, aqui o MACD está abaixo de zero, né? E ele falou, não, olha, eu quero operar tendência de alta, tá? Eu quero operar tendência de alta e para mim tendência de alta é quando o MACD está acima de zero. Tudo bem.
Então, o que acontece? Ele ignora todo esse movimento. Aqui a gente está no Ibov a nível de exemplo, tá? Ele ignora todo esse movimento, tá? Porque ele colocou isso como filtro no operacional dele. Só que, poxa, você perde detalhes da queda, você perde a força vendedora. Olha essa força vendedora aqui. Essa força vendedora aqui tem inúmeras barras consecutivas de queda. Houve uma tentativa dos compradores aqui em retornarem a uma reversão. E logo em seguida já houve uma resposta bem contundente dos vendedores, tá certo? O cara aqui usa volume, possivelmente ele viu um alto volume aqui, não houve continuação de um possível rompimento, então foi uma exaustão. Isso para quem utiliza volume. Mas vamos ficar só no preço. Então vem, o mercado volta, ele perde todos esses detalhes, tá certo? Todos esses detalhes. E claro, é aquilo que eu falei para vocês. Como ele está iniciando, ele tenta simplificar a coisa, tá? Então ele utiliza de regras objetivas e tudo mais para deixar aqui. E outra coisa que eu observo assim, além de utilizarem muitos indicadores, eles gostam de cores. Eu não sei, eu acho extremamente ridículo, na verdade, me dá dor de cabeça, eu me sinto assim um analfabeto em ficar utilizando cor de candle. Para mim tudo tinha que ser preto e branco, ou então aquele gráfico lindo do MetaTrader que é preto e verde. Eu já tentei deixar assim aqui no Profit, mas não consegui. Mas eles gostam de tudo colorido para chamar atenção, para eles se sentirem mais seguros. Só que aí que tá, é só um recurso psicológico, tá? Isso, matematicamente falando, não vai influenciar em nada. Talvez influencie no operacional de quem está começando, mas não pelo fator técnico, graficamente, mas sim pelo fator psicológico. Mas com o tempo, depois que vocês forem operando, vocês vão ver que vocês não vão precisar de corzinha verde, vermelho, nem nada disso. E muito menos de indicador, tá? Mesma coisa, média móvel de 20, por exemplo, olha aqui, ó. Vou excluir isso aqui. Eu coloco aqui uma média móvel de 20, por exemplo. Coloco uma média móvel de 20. Primeiro, vamos lá. Primeiro, não precisa ser muito inteligente, tá? Porra, é difícil deduzir que a média móvel de 20 nesse período aqui está caindo e depois mais ou menos por aqui está subindo? Não é, né? E tu consegue entender que a tendência, a média móvel de 20, por exemplo, ela deve estar por aqui. Deve estar por aqui. E que a tendência é que ela tenda a continuar, o preço tenda a continuar em topos e fundos ascendentes, tendência de alta, teoria de Dow. Então, a média móvel de 20, ela está por aqui. Ela está por aqui. Eu sei que ela está por aqui. Eu não preciso, entendeu? Eu não preciso dela. A principal vantagem de não utilizar indicadores é prestar atenção no preço. E, minha gente, prestar atenção no preço é de uma importância enorme. Enorme. Vocês não têm noção. Porque o que acontece? A primeira coisa que vem é o preço. Então, é muito comum você ficar verificando que indicadores eles dão um sinal atrasado, principalmente os de tendência, né? Eles dão sinais atrasados, etc. Mas assim, tu queres acertar o cu da mosca, tu só acerta o cu da mosca com o preço. E só o preço. Porque todo e qualquer indicador não. A maioria dos indicadores eles vêm depois do preço. Então, é uma questão de causalidade. O que move primeiro? O que surge primeiro? Surge primeiro o preço. Então, primeiro muda o preço, depois muda o indicador.
O preço sempre está à frente, tá certo? Então, por exemplo, olha aqui, eu preciso saber que a média móvel ela deve estar mais ou menos por aqui, e quando chegou aqui já está tendo uma lateralização e, e o preço ele já está tocando na média? Não precisa, né? Mas isso porque eu já tenho experiência, mas é só para vocês terem uma ideia de que indicadores, eles são, em grande parte das vezes, um tanto que desnecessários. Claro, existem indicadores que são importantes a gente ter num gráfico, que eles fazem um cálculo mais complexo do preço. Mas mesmo esses indicadores que fazem um cálculo mais complexo do preço, como, por exemplo, estocástico, o IFR, tá? Um indicador que é derivado do volume, o OBV, não tem como tu ter uma noção do OBV olhando o preço, tá? Porque ele não é indicador que se deriva do preço, tudo bem. Tem como você ter uma noção de estocástico lento ou IFR olhando somente o preço? Tem, mesmo que esses sejam indicadores mais complexos no cálculo, tu ainda consegue sim ter boas noções do indicador sem precisar colocá-lo na tela. Por quê? Experiência. O cara utiliza tanto estocástico lento, tanto IFR, por exemplo, o Storm IFR2. É tanto tempo utilizando aquilo que ele já tem uma noção razoável de quando está indicando e de quando não está. Eu não estou pedindo para vocês não excluírem todos os indicadores da tela de vocês. Não é isso. O que eu estou dizendo é o que há de mais importante em um gráfico não é o indicador, é o preço. Então, foca no preço, foca na ação do preço e não no que o indicador está dando. Tá? Não, mas tem divergência. A divergência dá só no indicador, a divergência não dá no preço. Errado. A divergência dá no preço, sim. É tu que não presta atenção no preço. Muita gente acha, olha, não, mas divergência de indicador só dá no preço. Ou só dá no indicador, nunca dá no preço. Claro que dá. É óbvio que dá, tem que dar, porque deriva do preço. É simplesmente assim. O que é divergência? É falha de rompimento de topo ou fundo. É isso. Se tu prestasse atenção no preço, tu veria quando dá divergência e quando não dá divergência. Por exemplo, aqui. Só concluir aqui esse exemplo aqui da média móvel. Então eu fiz com vocês para ter uma noção de mais ou menos por onde que o preço está caminhando aqui com uma média móvel de 20, né? Então pega aqui uma média móvel de 20 aritmética. Pronto. Olha só que interessante. Eu estava aqui com vocês, eu disse o seguinte, ó, o preço, a média móvel de 20, ela deve estar mais ou menos por aqui, né? Ela andou por aqui e depois subiu. Tá, tudo bem. E aí o que acontece? A média móvel ela estava por aqui, começou a cair mais ou menos por aqui, né? Então ela está trabalhando abaixo da média e depois começa a trabalhar acima da média. Eu já estava comentando para vocês. Ó. Deve estar operando por aqui. Ó. Ela não está ascendente? Está ascendente. Precisa da média móvel para ver isso? Não precisa. Basta olhar o preço. É a principal vantagem em de vez em quando tirar os indicadores. Eu sempre tenho aqui uma aba só com o preço, para eu ter uma noção da ação do preço e somente dela, sem nenhum tipo de indicador, tá certo? Porque limpa mais, você começa a prestar mais atenção no preço e começa a ver detalhes que você não vê em qualquer outro indicador. Você não vê, tá? Por exemplo, força compradora, força vendedora. Não tem melhor indicação do que o próprio preço para te dar isso. Mais do que qualquer outro tipo de indicador. Não tem. Não tem. Amplitude de candles, aberturas e fechamentos amplos, não deixando pavio, como por exemplo nesse contexto aqui. Isso aqui é um contexto clássico, isso aqui é uma condição técnica clássica de rompimento. Não tem para trás, tá? Que são os gaps que o Al Brooks fala.
Então você não precisa aqui de uma média móvel, tá? Então qual é a minha recomendação para vocês se tornarem um pouco mais safos com price action? Pega uma aba no Profit, coloca o gráfico puro. E analisa o movimento do preço sem indicador algum, tá certo? Porque isso vai ajudar vocês de sobremaneira. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui. Isso aqui é um fundo, né? E aí houve um... não é bem uma chancha, porque... por que isso aqui não é uma chancha? Porque esses candles aqui, eles, ao menos para mim, eles não denotam uma grande acumulação, né? Não denotam. Precisaria de um pouco mais, uma região um pouco mais, que o preço trabalhou um pouco mais. Mas tudo bem. Foi estabelecido um topo aqui. Houve um retorno, houve um pullback para essa região e depois subiu. Tudo bem. Houve rompimento de fundo prévio? Não, não houve. Isso não é uma tendência de baixa. Ponto. Eu preciso do indicador, um IFR, um estocástico, ou um MACD, para me mostrar que aqui tem alguma divergência? Não precisa. De novo, para deixar bem fixo, divergência é falha de rompimento de topo ou fundo. E isso o preço já dá. Não é o indicador que dá, não é o MACD que dá. O preço já dá isso. Só tem que prestar atenção, tá certo? Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco o estocástico. Melhor o IFR nessa situação, porque eu vou colocar os dois. Vou colocar o IFR de padrão, 9 período, e vou colocar o estocástico. Entende? Eu quero que vocês prestem atenção no preço. Não estou dizendo que é para excluir todos os indicadores que vocês utilizam, não é isso. Mas é para prestar atenção no preço. Preste atenção no preço. Ele vai te dizer muita coisa. As barras dizem muita coisa. Claro, isso aqui eu estou no diário. É óbvio que uma barra de um dia tem algo a te dizer. Uma barra de 1 minuto não tem nada a te dizer. Praticamente nada. Tá? Mas isso aí é outra história que eu posso comentar com vocês posteriormente. Então, aqui o que acontece? Eu pego aqui esse IFR e eu pego esse fundo. E eu pego esse topo. Opa, eu pego esse fundo com esse fundo. Não está dando divergência aqui? Tá. Eu precisava do IFR. Tu pode precisar do IFR porque tu é inseguro. Tu pode precisar do IFR porque tu quer ter certeza. Tu pode precisar do IFR porque tá acostumado a ver a porra do IFR. Tu quer ver o IFR mesmo tu sabendo que não precisa do indicador. Pode, tudo pode. A questão é eliminar esses indicadores, porque querendo ou não, gente, é mais coisa para a gente estar olhando, é mais dado para a gente estar processando, e isso é muito desgastante. Isso são todas tentativas de eliminar ao máximo os indicadores para você prestar atenção em cada barra. Em cada barra você presta atenção. Só que, porra, tu vai fazer isso no gráfico de 1 minuto? Não vai. Inclusive, não opere gráfico de 1 minuto, mas tudo bem. Isso aí eu falo depois. Então, assim, em outro vídeo, no caso, né? E aqui a gente coloca o estocástico lento de 8 períodos, tá? Que é o estatisticamente mais eficiente, segundo o Storm e segundo os meus próprios estudos. Nesse ponto eu concordo com o Storm. Aqui teve divergência. Olha, aqui teve uma divergência muito sutil, né? Teve uma divergência muito sutil. Muito sutil. Tá? Para divergências, o indicador que melhor indica, né, esse tipo de condição técnica é o MACD, na minha opinião. É batata. Eu acho o IFR até melhor do que o estocástico para divergências. Mas aqui, ó, e o MACD. Vou colocar o MACD para vocês. O MACD, cara, para divergência é uma maravilha, tá?
É uma maravilha. Então pronto, ó. Só que nem no MACD, nesse caso específico, nem o MACD deu uma divergência tão proeminente assim. Não deu. Não deu. O melhor que se saiu neste caso aqui, que tem uma divergência visual maior, porque divergência é algo visual, foi o IFR, tá? De 9 períodos, que é o default. Mas, para quem já é experiente, a divergência mais grotesca que tem é a do preço. A do preço está na cara. Está na cara que aqui é divergência, tá? Eu entendo se vocês verem esse meu vídeo e vocês não verem que aqui é uma divergência. Mas com o tempo vocês vão ver. E eu lhes garanto o seguinte, que vai demorar muito mais tempo tu vendo divergência precisando do indicador do que tu só prestando atenção mais no preço, entendeu? Então, assim, para quem utiliza price action, aqui seria uma divergência enorme, né? E aí a divergência ativada aqui, stop aqui, alvo, né? Então é isso, gente. Não é necessário vocês tirarem indicadores que vocês já utilizam, tá? Eu só quero que vocês compreendam que o que há de mais importante em um gráfico é o preço. É a ação do preço, tá certo? E indicadores que se derivam do preço, tá? Então, poxa, prestem mais atenção no preço. Prestem mais atenção no preço. O resultado de vocês vai melhorar. Para quem é discricionário, claro, vai melhorar. Por exemplo, índice futuro. Cara, índice futuro é price action, cara. Índice futuro, o indicador tá... a média móvel de 20 está subindo. Porra, tá subindo. Só que aí, tá? Por que o trap do Storm é tão eficiente? O trap do Storm é price action, porra. O trap do Storm não é média móvel, não é nada. É contexto, tá certo? É contexto e é price action, tá? Só que ele não fica usando o trap num minuto. Ele não tá doido, né? Ele não fica usando trap num minuto. Ele usa em tempos gráficos que possuem um maior volume, tá? Maior volume de negociações, etc. Então, por exemplo, aqui, ó, esse candle aqui não é um trap. Mas, e por isso que o trap é tão poderoso. Não sei se vocês acompanham o Storm, nada do tipo. Isso aqui foi a máxima do... Ó, por exemplo, aqui. Que é um gap trap. Essa aqui foi a máxima do dia anterior. Tá? Gente, isso aqui... O Storm mesmo disso. Aqui é um dos sinais mais poderosos que ele conhece. Tá? Para operar day trade. Gap trap. Um gap com um candle a favor contra o gap, né? Contra o gap, porque esse aqui é um candle negativo, o gap foi positivo. Vai, viola a máxima do dia anterior, volta. Tudo bem. Isso aqui é price action. Isso é price action. Não precisa de média móvel aqui, não precisa de nada. Então, é bom que... olha, foi lindo prova, né? Porra, caralho, eu não vi isso. Viu pontos? Então, tu não precisa de média móvel, porque o que acontece? Se o cara ele coloca uma média móvel de 20 aqui, coloca uma média móvel de 20 aqui. Não. Tá aqui, pronto. E ele diz o seguinte, olha, eu nunca vou operar contra a média móvel de 20. Tá? Então, no caso aqui, tu estarias vendendo. Tu estás vendendo aqui. E ele estabelece como critério, preço acima da média móvel de 20, não tem venda, só tem compra. Ah, é? Tá. Aí vem. Aí ele compra essa barra ignorada aqui. Ver se assinou. Ó. Opa, preço acima da média móvel de 20. Eu só vou procurar por compra. Quais são os sinais de candle que são a favor da média móvel de 20? Teve aqui
essa barra vermelha ignorada, estopou. Bom, ok, estopou. Chegou próximo da média, vou entrar de novo. Olha, PCzinho lindo, super alertado. Talvez tenha pego aqui. Não pegou por um tique. Ah, já está indo para baixo e tal. Aí ele começa a operar a favor, entrada aqui, né? E vai indo. Aí aqui ele pegou stop também. Olha, ele pegou stop, ele entrou aqui. Por que ele entrou aqui? Barra branca ignorada. Entrou aqui. Ah, não, olha, o preço agora ele está trabalhando abaixo da média móvel de 20, tá? Então, eu só vou procurar por venda. Entrou aqui, stop aqui. Pronto, stop aqui. Stop, ou seja, ele pegou dois stops. Ele pegou um stop aqui, né? Vou mostrar para vocês. Ele pegou um stop aqui. E ele pegou um stop aqui. Só nesses dois exemplos, tá? Ou seja, ele está operando um critério de tendência, né? Ele pegou um stop aqui, pegou um stop aqui. Claro, quando ele fizer algum tipo de gain, possivelmente ele vai pagar esses dois stops e vai ficar no 0 a 0. Mas o cara que não se apoiou em média alguma e só se apoiou em price action, ele vendeu aqui alvão, lá embaixo, tá? E foi pro gain. Claro, porra, nesse caso, tá? Nesse caso em específico aqui, eu estou apresentando um caso em que deu certo, tá? Por exemplo, aqui. Isso aqui é um trap, pô. Isso aqui é um trap. E eu vi gente, olha só que triste. Eu vi gente criar indicador para trap. Porra, cara, não faz isso. Pelo amor de Deus, deixa de ser preguiçoso. Cara, tu vai criar indicador para trap. O tesão é tu botar a porra do gráfico naked e ficar operando trap sem nenhum indicador. E o cara do teu lado, caralho, ele opera sem indicador. E, pô, mano, pois é, eu opero sem indicador e tal, só o preço, tal, raiz. Ele só tá operando trap. Isso aqui é um trap que deu errado. Deu stop, por exemplo. Né? Mas, claro, tu quer bancar o fodão, tu fica operando trap sem indicador, pô. Agora, porra, criar indicador para operar trap é triste, de verdade. É complicadíssimo. Não faça um negócio desse, pelo amor de Deus. Claro, faz o que quiser, mas, porra, sacanagem, né? E aqui deu um stopzinho. Isso aqui é um trap. E olha, poxa, é um trap bacana, hein? É um trap que ele viola diversos fundos. Mas que deu errozinho, né? Deu problema aqui. Então é isso, gente. O que há de mais importante no gráfico é o preço. Coloque um layout sem nenhum indicador, naked. E comecem a acompanhar o movimento do preço. Tá? Evidentemente, olha o trap lindo aqui, ó. Evidentemente que será sempre mais eficiente em indicadores com tempo gráfico maior de maneira geral, tá? E além desse layout e de vocês ficarem observando o gráfico e tudo mais, e aí assim é interessante tu iniciar somente com um modelo específico operacional, por exemplo, um trap, tá? Mas depois de um tempo, lendo as obras do Al Brooks, acompanhando Felipe Aranha, esse pessoal todo, pô, cara, tu vai ver que olha, gente, cada barra dessa, isso, pô, num gráfico decente, tá? Não é num minuto. Cada barra dessa tem sua importância. Tô falando para vocês, cada barra dessa tem a sua importância. Cada barra dessa te diz uma coisa. Cada barra dessa te diz alguma coisa. Só que se tu só fica prestando atenção no indicador, tu não vai perceber isso. Então, por favor, prestem atenção no preço. O preço te diz muita coisa, mas muita coisa mesmo. Porque se não dissesse, não teria como operar só com base no preço. Com volume, eu sei que o volume não te diz muita coisa. Por que o volume não te diz muita coisa? Simples, tu consegue operar só com base no volume?
Não consigo. Então pronto, ele não te diz muita coisa. O volume é para confirmação, tá? Para assim, ajuste fino, esse tipo de coisa. Agora o preço não. O preço é o chefe, tá? O preço é a coisa mais importante num gráfico. Botem isso na cabeça de vocês, estudem, testem traps, testem divergências sem o indicador. Tu coloca o indicador aqui embaixo, fecha ele, vê se tem divergência. Vocês vão ver que é simples. É simples. E depois que vocês começarem a identificar traps só com o preço, identificarem divergências, você falando, pô, não, tá começando a fazer sentido. Eu tô começando a identificar isso sem precisar do indicador. Aí vocês começam a estudar padrões de candle, inside bar, PFR, estrela cadente, Marubozu, todas essas coisas. Eu sei que tem gente que, bom, não gosta, né, assim, critica bastante padrões de candle, né? Olha esse inside bar. Só que assim, eu prefiro que o cara ele saiba um monte de padrão de candle e preste atenção no preço, do que ele não saber nenhum padrão de candle e só ficar operando por indicador, tá? Porque o preço ele te dá mais detalhes e por isso mesmo, por te dar mais detalhes, ele é mais difícil, tá? Ele exige mais mentalmente da pessoa. Só que, olha, para divergência, para você pegar reversão de tendência, é uma maravilha. Por que muita gente gosta de pegar reversão de tendência, por exemplo? Simplesmente porque o stop é curto e o alvo é longo pra caramba, tá? E é mais do que 2 para 1. É 3, 4, tem reversões maravilhosas que tu pega de 4 a 5. 5 para 1, tá? E poxa, muita gente emprega para você não operar nunca contra a tendência, mas isso daí é para quem está começando. Para um cara que é intermediário avançado, para um cara que ele quer ir além, ele tem sim que saber operar contra a tendência, tá? Porque o payoff é excelente. Só que, claro, ele sabe que ele não vai ficar fazendo isso toda hora. Depende muito do contexto, né? Mas é isso, gente. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Eu vou começar a fazer vídeos mais frequentemente. E é isso. Vou ver ainda o ritmo de como que eu vou fazer esses vídeos e tudo mais, porque 8 horas de pregão por dia, mais 4 horas estudando. Vou ter tempo quase para nada, né? Mas vou ver como eu posso tá vendo essa questão, viu? Até a próxima.